Seja bem-vindos a mais um Inovecast, este lugar onde ser real é muito bem-vindo. Hoje, a poesia vai encantar este lugar. Não só a poesia, mas também ela que por onde passa leva os seus dizeres ao mundo afora. Então, hoje, para você, essa mulher incrível, Kiara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Conta pra gente um pouco, Kiara. Vamos começar essa conversa como... Quem é a Kiara? Então, a Kiara é aquela real que vocês vão ver agora, né? É a poetisa, é a artista, é animadora de oficinas poéticas e criativas e é essa mulher que vai com quadros, com livros no bolso, de trem, de ônibus, de avião, em todo lugar, para trazer a sua poesia, a sua arte e daí inspirar pessoas e criar também novos formatos de projetos, de oficinas, dependendo de o que vai surgindo no lugar onde ela está. Sim, eu vejo e escuto, e eu acredito que vocês também, que a Kiara fala muito bem o português, mas o português não é de língua materna. De onde você vem, Kiara? Eu sou suíça-italiana. Eu nasci em Bellinzona, a cidade dos Castilhos, no Ticino, Castelgrande, assim, aí bem perto do Castelgrande. E aprendi o português depois na Bahia. Aprendeu português na Bahia. Olha, ela já é a segunda aqui, ela já é a segunda suíça que passa por aqui, que fala um português perfeito. Claro que a gente escuta um sotaquezinho, mas nós entendemos tudo. Que incrível. Agora eu vou querer saber por onde você passou além da Bahia e por que o português. Então, eu sempre gostei muito, muito de idiomas. Também tem que dizer que no Ticino a gente aprende idiomas muito cedo. Assim, a gente fala italiano como base, mas depois a gente aprende francês, alemão, inglês. Eu logo aprendi espanhol também. Assim, a gente tem como 10, 15 anos e já fala isso tudo. E eu gostei muito do francês e depois, com afinidade para o espanhol, e as primeiras experiências na América Latina, aí eu de verdade me apaixonei para esse universo e teve um momento da minha vida que eu quis sair da Suíça para ficar mais tempo na América Latina e eu fiz assim, no mapa, né? Assim como, para onde vamos? Para onde ainda não fui? Brasil, ainda não fui. Então, vamos lá, tem um idioma a mais para aprender, né? Então, é assim que eu fui, assim como levada para afinidades de uma cultura, de um universo que já me inspirava de muitos anos já. E aí, quando eu cheguei na Bahia, eu me apaixonei rápido para o idioma, principalmente, mas também a cultura, as cores, a música, Sim. Enfim, isso tudo. E aí, desenvolvi a aprendizagem bastante rápido, assim como com 3 meses, eu já falava bem. Uau! E depois fiquei estudando, porque eu queria muito ser top, assim, como ter um nível muito bom. Sim. Aí passei 1 ano estudando, também trabalhei para uma organização social em Genebra, que ajudava pessoas lusófonas. Aí depois várias outras histórias, e assim como pedaços da história que chegam até hoje. Do jeito que ela tá olhando nesses pedaços da história, já sei que não devo perguntar, ou devo perguntar. Não, é que a minha história com a Bahia são muitos anos. Assim como desse primeiro momento, né, onde eu fui para aprender a língua até hoje, como o caminho. A história, são muitas histórias. É música, são pessoas, são lugares, são comunidades, são grupos de gente, são livros, são quadros, são outros artistas que eu conheci, com quem eu trabalhei. Enfim, é muita história. Que lindo. No total, quanto tempo você ficou na Bahia? Você só ficou na Bahia ou você aproveitou para ir em outras cidades do Brasil? Eu até agora conheci a Bahia e o Rio de Janeiro. Qual delas você mais gostou? É. Já sei, gente. Eu já sei a resposta. Por enquanto,
É a Bahia. Mas um dia eu vou conhecer o Brasil todo. Mas, por enquanto, eu me identifico bastante com essa parte. Sim. Você trabalha com arte. Nós podemos ver hoje aqui no nosso estúdio, nós modificamos tudo, quase tudo, não tudo, mas quase tudo. Vocês estão vendo esse quadro aqui maravilhoso aqui atrás? Foi a Chiara quem fez esse quadro. E por incrível que pareça, ela até descobriu que a minha cor verde é a cor do meu coração. Sem saber, eu acredito que foi sem saber, ela trouxe esse quadro lindo da cor que eu mais gosto. E do outro lado, ali atrás da Chiara, nós vemos também o quadro azul. E ela pinta, escreve, dança, canta. Conta pra mim um pouquinho, Chiara, o que fez você escolher... Vamos começar pela poesia. O que fez você escolher a poesia como expressão principal? Na verdade, a poesia sempre estava em mim. Eu redescobri, digamos, há talvez 2 anos, quadernos e bases poéticas de poesias que já eram da infância. Então, assim como a semente, né, da poetisa já estava na infância. Eu já escrevia poesia na infância, mas não mostrava para ninguém. Aí, depois, com o tempo, eu sempre escrevi. Eu comecei com blogs, artigos assim, nas revistas. Sim. Até chegar depois o livro e o caminho da publicação mesmo. Mas a semente da poesia sempre estava no meu ser. Aí eu escolhi essa expressão porque eu acredito que ela é muito poderosa. Ela é muito pequena, muito frágil, muito... As pessoas até dizem inútil, né? Porque é tão, assim, difícil para vender, difícil para ler também, hoje no mundo onde é uma linguagem metafórica, é uma linguagem sensível, do coração, da alma. E na sociedade de hoje, que é mais, assim, trabalho, dinheiro, prioridades bem diferentes, né? Sim. Da visão da poesia. Da visão da arte, digamos assim. Eu acho que eu quis ir por esse caminho porque é um caminho muito poderoso, muito revolucionário, mesmo pouco convencional. E acho que eu sempre fui um pouco convencional. Então, acho que eu simplesmente como assumi quem era, né? Já criança, mas que talvez criança era mais... não usava tanto, mas assim, também um pouco introvertida e um pouco tímida, assim. E ao passar do tempo, assim como simplesmente assumir quem era de verdade, né? Assim, com toda a força também que tem quando a gente assume quem a gente é de verdade. E precisa de uma coragem um pouco maior, né? Para se assumir. Você, quando criança, você era uma criança sensível, poderia se dizer? Sim, eu era muito sensível, sim. Porque muito sonhadora também. Essa era a segunda pergunta que você já respondeu até então, né? Que você já começou com a arte da poesia já desde criança. E você se lembra qual foi a poesia que você escreveu naquele tempo? Eu não lembro de uma poesia assim, para recitar par cœur, mas eu lembro desse pequeno quaderninho de poesias que está lá na casa dos meus pais, né? No Ticino, que eu revi há um tempo. Eu lembro de uma poesia que eu tinha dedicado a uma pedra. Assim, nessa pedra, eu já via como a dureza da vida e eu queria falar com a pedra, assim, como, me diga, você pedra, mas qual é a sua história? Por que você está tão dura, assim, como... Uau. Eu tinha 7, 8 anos, acho, quando eu escrevi. Então, sim. Seus pais se preocupavam nessa época, digamos assim, ao ver você naquela idade? Hoje em dia se compreende porque você já tinha essa raiz poética, essa raiz artística. Mas pode-se dizer que os seus pais se preocupavam na época, talvez, minha filha está falando com uma pedra. Minha filha está falando com o céu, com arco-íris. Existia alguma coisa do gênero que você possa lembrar?
Não, que eu posso lembrar não, porque era uma expressão muito interior. Assim como esses quaderninhos, né? Eu tinha um monte de diários também. Era muito privado, muito reservado. Eu não mostrava para ninguém. Sim. Como era eu e o papel. Sim. Então, eu nunca mostrei isso para meus pais. E, bom, às vezes eles viam que como que eu gostava de como é que se diz? Se observar o céu, assim, ficar nas Sim. nuvens, né? Sim. Sim, claro, isso eles viam e minha mãe, principalmente, sempre me puxava para, assim, como, falava, agora você volta para aqui, para a terra, né? Como você tá voando, assim, muito massa, Sim. mas volta para... Sim, para a realidade. para a realidade. Então, eles não se preocuparam, mas sempre me levaram e me levam ainda para a realidade, isso sim. Sim, sim. Você disse que na sua infância era mais para você as poesias nos seus cadernos e outras e as anotações que você fazia. Hoje em dia isso mudou, a Kiara leva então com o seu trabalho, né? Porque hoje você escreveu livros, que nós vamos chegar nos seus livros. Hoje em dia, então, a Kiara, que era mais introvertida, se abriu e deixa com que os outros venham ver qual sensível ela é. Sim, eu acho que é um processo. Ao mesmo tempo, também tem uma parte da Kiara segreda, que vai ficar segreda, que vai ficar aí no papelzinho, no diário segredo, né? Sim. Mas, com certeza, esse trabalho de poesia para o mundo é também um querer compartilhar minha sensibilidade com o mundo, porque pode inspirar outras pessoas, sensível ou menos sensível, mas eu acho que de verdade tem um poder de transformação e de emoção, né? Assim, individual, humano e social, que é muito grande. Então, é mesmo importante essa expressão que chegue ao mundo. Você tem um viés bem social educativo que você acabou de falar. Então, a sua vontade com a poesia, o seu sonho é fazer com que outras pessoas abram as janelas da imaginação para que elas possam também trazer aquilo que está de dentro para fora. Sim, eu de verdade acredito que é se olhar, né? Eu acredito que poesia e arte transformam o olhar, porque também elas elas conseguem. Tem uma citação que diz que a arte rende visível o invisível. E acho que muita gente que está nos escutando também, né, já experimentou com um quadro quando você vai no museu, ou às vezes também em lugares que não são museus, mas que são lugares de artes, talvez também diferentes, mas que você chega aí no lugar e a pintura, assim como tem dá um impacto. Um impacto e você sente como você está indo na pintura, ou que a pintura está indo em você. E também nos livros, né, essa narração que você constrói lendo ou escutando um poema e que depois na sua imaginação desperta memórias ou desperta assim novas histórias que dão depois novas possibilidades, assim como você depois quando vem de novo na realidade tem algo diferente na sua cabeça que talvez faz dizer sim, é verdade, mas eu também posso, ou assim, não é. A gente pode ver isso assim, desse jeito, mas por atrás, quando tem essa magia operando, você, no seu coração, no seu corpo, experimentou que é mais do que isso, que o visível não é tudo. Então, eu acho que essa parte também de... Tem artistas que dizem que arte é transcendência, né? Eu também acredito que tem essa parte de despertar o olhar e também de transcender a realidade para mostrar assim umas coisas essenciais que são essenciais mesmo e que não podem ser visíveis o tempo todo, né? Mas que nesses momentos elas vêm visíveis e é como também uma conscientização que eu acho interessante e importante levar quando se mais pessoas se dessem conta, não, disso tudo, eu acho que a sociedade seria um pouquinho melhor, porque se conectar-se com sua própria sensibilidade, com sua própria emoção, com seus sonhos também, com seu próprio poder de imaginação,
independentemente de onde você está, de que condição social você tem, de que passado você tem, de que perspectivas Sim. objetivas você vai ter, é algo que nos faz todos humanos e é isso que para mim é o mais importante, né? Uhum. Então, o que você acabou de dizer aí, para mim, é como nesse mundo que você falou anteriormente sobre o mundo que nós estamos, tão acelerado, com as pessoas querendo mais, 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 mais e mais, nunca chega, que a poesia, a arte, ela pode tocar as pessoas que estão tão aceleradas nesse mundo tão acelerado e fragmentado que nós vivemos, que a poesia e a arte pode nos trazer para o nosso eixo novamente e fazer-nos ver quem nós somos, lendo livros naturalmente, trazer uma outra perspectiva daquilo que nós vivemos todos os dias com tudo tão corrido como anda o mundo, né? Dentro disso, quais os desafios você encontra como mulher, artista e promotora cultural da arte, tanto na Suíça como no Brasil, porque você trabalhou no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Os desafios, acho que principalmente na Suíça são a dificuldade, enfim, digamos, a percepção comum de muitas pessoas, mesmo que não seja todas, né, mas muitas pessoas, que não é possível viver de arte. É uma percepção muito comum, e então é um desafio, porque tem uma parte de verdade, né? É difícil viver de arte na Suíça. Mas também tem uma mentalidade talvez muito assim, muito racional, muito real da cultura suíça que mesmo seja realidade, que é desafiador, não significa que não é possível, que você não pode incentivar alguém para lutar, seguir seu sonho da pessoa, né? Para lutar para isso. Então, na Suíça tem um pouco essa mentalidade que é o desafio para mim principal. E hoje você vive da arte? Hoje eu vivo de arte, de oficinas, de livros, assim, de um eventos e de oficinas. Sobre as oficinas, né? O que são essas oficinas e o que você faz, o que você traz de ensinamento para as pessoas dentro delas? Sim. Então, as oficinas são principalmente 1 hora e meia, assim, é o formato que estou utilizando mais, de introdução poética, onde principalmente baseada nos meus livros ou em outros autores. Por exemplo, eu fiz uma série na Maison à Pôle Sud, em Lausanne, que é um centro sociocultural, inspirado dos autores surrealistas como Paul Éluard, André Breton, assim, esses poetas franceses do surrealismo que se inspiraram muito da liberdade, não convencional, né? Um jeito não convencional de viver e também de lutar contra umas opressões políticas assim, sociais do tempo dele, via o movimento da arte. Então, por exemplo, esse ciclo se inspirava deles. Outras oficinas de poesia brasileira se inspirando dos meus livros e também de poesia italiana. Aí eu levo as pessoas a redescobrir o poder poético que cada um tem, depois de ter introduzido com minhas poesias ou com as poesias dos autores que eu vou tratar nesse ciclo. E, ao final, as pessoas se descobrem capazes de escrever poesia e de criar. Você acha que todo ser humano tem algo poético em si? Eu acho, sim. Todos podem escrever uma poesia? Eu acho que sim. Então, Porque a poesia como forma literária, né? Tem regras, tem características para ser reconhecida como poesia. Mas eu trabalho muito também com o poético, né? Tem um autor que não trouxe o livro, mas ele tem um livro muito massa sobre Qu'est-ce que le poétique? O que é o poético? Jean Onibus é o nome desse autor. E aí ele lembra de como, sim, a poesia, mas o poético é
é o que tem de comum também em todas as artes, em todos os seres humanos, quando é conexão com emoção, com o mundo interior, com essas transcendências, que leva a um potencial poético em todo ser humano, na sociedade também, além da pura poesia no sentido assim, literário e das características. Então, sim, eu acho que sim. Qual poeta brasileiro que você diz, eu adoro ler as poesias dele? Eu gosto de... Na verdade, como autor brasileiro, eu gosto muito de Jorge Amado, mas como poeta, de Andrade, gosto bastante. E agora eu vou fazer uma pergunta, talvez você não conheça, não, você vai conhecer. Cadê? Estamos aqui. Já que estamos falando de poesia e de coisas boas, vamos ver o que a Chiara responde sobre o que você acha, Chiara, da nossa querida... Eu vou citar algumas, mas a primeira poeta é Anitta. Next. Espero que ela não venha me processar se ela ver esse podcast. A Anitta é uma poeta? Não é uma poeta, não é? Não, você conhece a Anitta? Não é um... Ludmilla é uma poeta? Vamos fazer perguntas. Então, você que está aí olhando esse nosso podcast hoje, eu quero saber de você se você acha que a Anitta ou a Ludmilla é uma poeta. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira, claro, para futucar vocês, né? Porque é a poesia o quê no Brasil? A poesia da música de balança, 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 sem muito conteúdo. Cadê? Estamos aqui? Anitta é cantora. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre isso, porque ela é muito querida. E eu não posso deixar esse podcast ficar muito flu-flu, não. Eu tenho que trazer um pouquinho, eu tenho que trazer um pouquinho pra cá. Eu acho a Anitta uma poeta incrível. A Ludmilla mais ainda. E as palavras que elas usam, meu Deus do céu, eu fico imaginando... Quando elas forem mães, imagina essas crianças escutando todo o tempo aquele... Não posso falar porque eu sou uma mulher decente. A poesia que vai ser dentro dessa casa, não é, Chiara? Triste para o Brasil, não? Sim, mas... Você falou falou em nome... Você falou num homem que escreveu grandes livros. Mas acho e que até mesmo da música também. Sim. Nós temos grandes... E hoje em dia o Brasil... Mas acho que não é só o Brasil. Acho que é uma tendência geral também, né? Assim, porque encontrar músicos, poetas hoje na sociedade inteira, acho que é mais difícil. Sim. Enfim, não sei se é mais difícil do que antes, Você mas escuta música... é um pouquinho difícil. Você escuta música brasileira? Sim. Todo tipo? Ou você escolhe também como uma poeta? Não, você escolhe aquilo que tipo, você escuta? Não, todo tipo não. Cada um seus gostos, né? Mas tem umas músicas brasileiras que eu não gosto muito, assim. Sim. Mas eu gosto de samba, gosto de coisas um pouco alternativas, como descobrir um Reverb Poesia. É um grupo muito massa de 2 músicos de São Paulo, que mesmo é poesia e música. Sim. Muito, muito massa. E... Você... Gente, esqueci... produção! O que é produção que fica falando todo o tempo aqui? Ah, tá, que é o livro dela. Peraí, que a gente vai chegar no livro dela, calma, mas eu não... vocês não deixaram eu terminar com a minha futucação aqui do povo para fazer com que com esse podcast aqui as pessoas vão lá, porque eu gosto dos haters. A maioria dos meus haters se tornaram meus amigos, então venham mais que vocês vão gostar. Outra coisa é sobre a música. Você sabe o que é Gaia? Levou uma Gaia? Levou uma Gaia? É um jeito de dizer brasileiro? Não, porque a maioria das músicas sertanejas falam muito sobre isso. Que não sei quem levou uma Gaia, por isso que ou infiel, vai não sei para onde, outras coisas mais. É a poesia que está reinando no Brasil. Gaia é você... Ah, entendi. Sabe? Agora entendi. Exatamente. É só para a gente poder trazer um outro tema dentro do seu, porque isso também faz parte da poesia. Faz. Talvez uma poesia... poderia ainda transformar, né? Porque eu gosto da poesia do cotidiano, assim, e os surrealistas também eram doidos, assim, como brincavam com as palavras sem ser muito
enfim, eles tinham os codes literários, mas não era só literário. Também era muito, assim, do cotidiano. Sim. Então, acho que tem um potencial para, mesmo nesses ambientes, né? Para talvez transformar, pegando, assim, uma coisa do cotidiano, tentando procurar um caminho poético, pelo menos, assim, um soprinho, né? Porque... que seja muito sopro, depois é demais. Mas um soprinho, sempre bem-vindo. Você trouxe... Em que câmera tá? Em que câmera tá a produção? A produção tá me... Olha essa produção, vou te contar. Me dá isso aqui, produção, vem. A produção quer falar, também, porque ele cansou de ficar só lá por trás. Vamos lá o que ele passou. Poesia que transforma é poesia que... poesia que... Deforma. Sobre o anterior, realmente. Deforma o cérebro das pessoas que acham que Eu gosto da batida do funk, tá, gente? Eu sou carioca, eu gosto com coração recifense, mais uma vez. Não tenho nada contra o funk, adoro aquele funk antigo, mas, pelo amor de Deus, os meus ouvidos não conseguem essa poesia nova que eles trouxeram pra música, eu não consigo. Literalmente não. Pronto, já dei a alfinetada que tinha que dar e agora voltamos aqui de novo para ela. Vamos lá. Eu tenho em minhas mãos o livro dela. Tenho em minhas mãos o livro da Kiara, aonde se diz de raízes e de maré axé. Fala pra gente um pouquinho sobre o seu livro, Kiara. Então, de raízes e de maré axé é uma homenagem à Bahia e à cultura brasileira toda, com um recueil poético, então, de poesias que nasceram principalmente na Bahia e que querem ser assim como soprinhos mesmo, de inspiração para as pessoas no Brasil, na Suíça, em todo lugar onde se fala português, se dá para entender, e querem inspirar 4 coisas assim como essenciais que achei muito bom pela sociedade, que eu acho são muito assim presentes no Nordeste, em outros lugares do Brasil também, certamente, mas que assim como foram inspirados nesse território, né? Sim. Que é a resiliência, a força, a leveza e a profunda alegria. Então essas poesias são soprinhos que querem inspirar esse tipo de sensação ao leitor e que são pensados, né, como poesias breves. O livrinho é breve, é ilustrado por uma outra artista muito interessante também. Muito lindo as ilustrações aqui dentro. Muito lindo. E Parabéns. querem mesmo transmitir essa força, essa leveza e essa intensidade que também a arte da artista com as cores deu para enviar. Posso ler um? Claro. Qual você acha que eu deveria ler? Olha, eu acho que Alba no Miradouro, que é página 35, em relação a o que a gente falou sobre a função da poesia hoje, né, da arte. Sim. Acho que seria Posso massa. ler? Com muito prazer. Ok. Alba no Miradouro. Enxergar de longe para vislumbrar. Longe. Alcançar um novo olhar. Raiz que puxa firme. Para transformar a realidade. Seguindo a bússola do sol e da coragem. Saímos, abrimos caminhos e não desistimos. Escolher lutar. Espalhar raízes de dignidade e inspiração para uma nova realidade. Saímos, abrimos caminhos e não desistimos. Construímos novos roteiros, agradecendo os sagrados terreiros. Que lindo. Pois é. Que lindo, muito lindo. Você consegue se lembrar onde foi que você se inspirou? Qual momento que você recebeu a inspiração? Em que lugar você estava para você escrever esse poema? Esse mesmo, sim. Eu estava na ilha de Boipeba. Estava num lugar assim, um miradouro, meio escondido.
onde eu cheguei depois de ter passado na mata aí, andando. E daí dá para ver a Mata Atlântica toda. Sim, então, conheço. é um lugar muito especial. Sim. E aí você chegou neste lugar e viu Eu fiquei aquela... um pouquinho por aí, admirando. E aos poucos a poesia se formou. Com esse... Mesmo como você falou, né? Porque são muitos metros, era como... vários Sim. metros de Subida. altura, de subida, né? E o olhar longe, Sim. 360 graus, Sim. assim, bem circular. Que dá E é nesse momento em que você, acredito que quando a gente chega lá em cima, é nesse momento que a gente diz, meu Deus, como eu sou pequenino. Sim, Vendo aquela mansidão à sua frente, que não acaba mais, digamos assim, e você para ali, exatamente. Eu me lembro Sim. que faz muitos anos, que ali quando eu cheguei naquele lugar que eu fiz exatamente isso. Sim. E aí eu senti a presença de Deus, a gratitude também, ali me veio, ali naquele lugar me veio uma gratidão. Muito grande, De dizer, né? obrigado. Por ter chegado até aqui, né? Sim, hoje. Sim. E daí querer, assim, como espalhar de novo. Sim. Mas, sim, eu acho que a poesia também é lugar de gratidão. Sim, essa respiração, né? Sim. É um lugar de gratidão também. Que lindo. O que a poesia mudou na sua vida, Chiara? Acho que ela mudou tudo porque eu antes estava fazendo, assim, outro trabalho e estava fazendo só para mim, para minha paixão, né? Mesmo que já desde crianças eu fazia, mas... Então, a poesia mudou minha vida no cotidiano e acho que me deu também muita força, porque como o que eu antes sonhava para mim e que talvez me perguntava se vai dar certo ou não, agora eu sonho com certeza que vai dar certo e sonho para os outros também. Sim. Assim como ela me deu uma grande... É meio paradoxal, né? Porque, como falamos, é ínfimo, é pequeno, sim, mas uma grande força de luta também para transformar. E ela me deu uma grande força. Sim, e nesse momento, né, que nós já estamos chegando quase ao final do nosso podcast, se você pensasse em uma poesia, você pudesse falar, recitar, não é falar, recitar para todo mundo, qual seria essa poesia? Eu quero recitar uma poesia brevezinha que faz muito eco a essa respiração que você, assim, levou para vocês todos, né? Do Miradouro, que é em italiano. E se chama Diamanca. É muito brevezinha. E depois eu quero recitar também Libertà. Sim, que é outra poesia em italiano. The stars... It's open. It's like... It's yours. Então, Diamanca é essa poesia brevezinha que faz muito eco a sua respiração é alba no Miradouro. E Diamanca é um vento, um sopro de liberdade. Muito, muito assim. Muito pequeno, mas muito potente. Então, ela diz: Diamanca, la sua brezza si ridona, lieve, abbraccia e svolazza sulle ali, riempie di senso ciò che si fa, si posa, ci avvolge e baciandoci, soffice come la neve, ci ridona nel suo soffio un nuovo nome per la libertà. Uau! Aí, espero que o sopro chegou na casa de cada um. Que lindo! Eu entendi, mas talvez quem vai estar vendo no Brasil, no mundo, que não fala italiano, talvez não entenda. Vamos traduzir um pouquinho. Quer traduzir? Eu posso, assim, como parafrasar, traduzir não, mas parafrasar, assim. Esse vento de liberdade que se chama Diamanca
ele vai se posando aos poucos, leve, como uma pequena brisa que vem cercar você. Ela se pousa e dá um beijinho bem leve, depois vai embora de novo, voando. Assim. Que lindo. E agora eu quero escutar a segunda, porque me deu então... vontade de escutar mais. Então vamos para Libertà. Libertà é uma poesia muito massa, inspirada do Sulle ali della Libertà. Eu vou aproveitar para convidar também todo mundo para um show que a gente vai fazer com 2 músicos em Lausanne, no dia 6 de junho, no Théâtre Lapin Vert, às 8 horas, onde essa poesia Libertà vai ser a abre-pista. E é onde vocês vão ver outras poesias musicadas. Libertà é, como vocês acham entenderam, né? É a palavra e um valor que é muito essencial para mim. Então, eu quero homenagear vocês com essa poesia. Libertà. Spirito senza età. Musica, colori, poesia e emozioni. Eco di spiriti liberi e di visioni. Brilla, come per magia, fuoco che incenerisce e trasforma, fiamma libera che accende, vola e va. Libertà. Libertà nei visi del viaggio, movimento lento, condivisione spontanea e passione. Libertà nei posti meno visibili, tra gli echi soffusi di luci discrete, in rodas di samba senza frontiere, oltre il visibile e tra le risate di clown, anticonformisti e artisti, un tesoro. Libertà. Bellissimo. Per bravo. voi! Vi aspetto a Losanna. Bravissimo. Adesso devo parlare italiano con lei perché Vai. mi ha fatto sentire Molto wow. bene. A me mi piace troppo l'italiano. Un viaggio, né? Immagino che come per te il brasiliano, a me mi piace tanto l'italiano. E ascoltare a te adesso mi fa andare su Libertà. Sì. E vedere l'Italia che né, i colori. Sì, colori, tudo questi posti. Magnífico. Para vocês que vão escutar, nós vamos traduzir ali, botar uma legenda para que as pessoas possam entender que lindo foi essa poesia. Tem mais alguma coisa que a Chiara gostaria de trazer para quem está nos vendo hoje? Sim. Eu quero trazer um pouquinho de Ferlinghetti, que é um poeta. Ele estava nos Estados Unidos, da Beat Generation. Eu gosto muito desse livro, que se chama Poesia, Arte da Insurreição. Ele define, do jeito dele, a poesia. Eu quero partilhar umas inspirações dele sobre... Eu falei para vocês que hoje ia ser um podcast inspirador, poético. E está sendo exatamente isso. Um tempo de calma. Eu sinto de verdade calmaria. O mundo está fora. E nós estamos aqui simplesmente nesse tempo gostoso. Muito bom, muito bom. Que bom. Obrigada. Fico feliz e o vento está chegando e está chegando até as vossas casas também. Que seja. Então, um pouquinho de vento de insurreição com umas inspirações de Ferlinghetti, que eu gosto muito, que diz, por exemplo, que poesia é como uma libélula que pega fogo. É como uma luciole da imaginação. Luciole é esse animazinho que você vê à noite. Tá tudo escuro e elas... Acende. Acende. Vagalume. Vagalumes. E a libela é uma borboleta, em português. Uma borboleta. Vagalumes da imaginação e borboleta que pega fogo. Sim. É uma visão brilhante que vai no escuro e também é uma visão escura que vai para a luz. Muito bonito. Sim. E é também o que a jovem primavera diz sobre a morte do inverno. É também
o grafite eterno no coração de cada um. E um poema é como um espelho com quem a gente vai andando numa grande rua cheia de delicadeza visual. E então, como última inspiração, eu vou oferecer para vocês essa que vai nos levar também com a música, como falamos, né? Sim. Poesia é feita de vibração que se dissolve em oceanos de som. Que lindo, que lindo. Então, acho que pode ser interessante, assim, como fechar com a musicalidade da poesia, que pode, às vezes, ser também nutrida, né? Com colaborações com músicos, poetas e músicos. E, às vezes, o som mesmo da palavra, o eco da palavra, que é música. Nós temos, para terminar agora, um pequeno ping-pong. Tá. Como resposta breve? Resposta breve. Tá. Eu vou fazer umas perguntas e você traz uma resposta breve. Uma palavra que você nunca cansa de escrever. Axé. Uma dor que virou poesia. A poesia Sentimento, do livro A Vida é Mais Tempo Alegre do que Triste. Um verso que te define hoje. O poeta muda o mundo, de Paul Éluard. Uma cor que tem cheiro de infância. Amarelo. Um poeta que te faz arrepiar. Tem um poeta que conheci recentemente na Bahia que se chama Arrepio Poético. Gente, olhem ele no Instagram. É ele, não tem outro não. Sua arma mais poderosa. A poesia e a força que ela tem. Rima ou silêncio? Rima ou silêncio? Rima ou silêncio? Rima ou silêncio? Rima é quando... Como o que o silêncio me leva? Ou quer que eu faça uma rima com o silêncio? Se você prefere rima, uma coisa que é Reime em alemão. Sim. Ou... tá. Desculpa aí. Meu cérebro não chegou. A metáfora não chegou muito rápida. São várias línguas. Então difícil essa pergunta, gente. Eu tava procurando uma resposta mais. Então silêncio. Silêncio. Embora minhas poesias sejam cheias de rimas. Mas vamos sair com os paradoxos da vida e da gente. Então aproveita agora e fala aqui para essa câmera a sua última... O que você quer deixar para o público que está nos vendo para nós terminarmos esse episódio. Então, eu quero agradecer por ter estado aqui hoje. Quero deixar essa frase que eu vi quando eu cheguei aqui, que não deixe nunca ninguém, por medo, tirar o poder do sonho que vocês têm. Porque é muito, muito inspirador, muito essencial. E a arte se nutre disso, se basa disso. Somos todos sonhadores, lutadores, que poderiam fazer mil outras coisas, mas não. Estamos ali na luta, no dia a dia, acreditando, convencendo o mundo que não é tão perdido, não. Que é importante, que tem que ter mais, que tem que ter mais apoio também para os artistas. Então, que esse recado, frase. Né? Essa frase do sonho mais forte dos medos, fique para cada um, para a sua vida. Perfeito. E você que esteve até agora conosco, muitíssimo obrigado. E olha, não esquece, dá o seu like, escreve da onde você está vendo esse podcast, quando você está vendo, de que cidade você é. É muito importante para nós sabermos quem é que está junto conosco nessa jornada poética. E olha, eu não poderia terminar esse podcast sem agradecer os nossos sponsores oficiais, que é o
uma das partes mais importantes para nós, porque sem eles, este lugar aqui não existiria. Então, Amorim, estamos aqui. Então, Amorim Consulting. Nós temos a Ticket Flow. O seu evento com a Ticket Flow, tenho certeza que vai ser um sucesso. De Maria Juwelier. Todas essas joias que eu estou utilizando são da De Maria. A Alessandra Micropigmentação é a nossa querida que mexe com a nossa autoestima. Então, para elas, muito obrigado, porque é eles que fazem possível para que esse lugar aqui esteja funcionando. E, claro, você também que está nos assistindo. Então, olha, beijo grande para você. Escreve, dê o seu like. Vai lá nas redes sociais da Kiara e escreve para ela. Eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou desse episódio. E Novecast, onde ser real é bem-vindo. Chegou a hora, você vai escolher.